Fala galera, beleza? Professor Paulo Pereira aqui, pertinho do Enem. Claro que eu preocupado não só com matemática, eu vou trazer também aqui uma convidada especialíssima. Especialíssima? Caralho, não posso errar uma coisa. Vou começar aqui uma Uma convidada especialista em redação que vai garantir, ou pelo menos te conduzir para o 1000, cara, que a gente sabe que é muito importante. E eu reconheço, com a dorzinha no coração, eu reconheço até mais importante que a matemática, hein? Que é a redação. Então, recebam com carinho aqui a Poxa Lulu, que vai presentear vocês com essas dicas maravilhosas. Oi, gente, tudo bem? Eu chamo meus alunos de poxinhas, então se eu falar poxinha, você não estranha, não. Mas, ó, não é coxinha, porque vira e mexe, recebe. O que ela tá me chamando de coxinha? É poxinha. De Poxa Lulu, muito prazer, tô muito feliz de estar aqui nesse canal. Maravilhoso, né? É o melhor canal de matemática do Brasil. Tô muito feliz e honrada. Gente, antes dela continuar, eu já quero começar aqui. Dá aquela moral, senta o dedo no like. Se você não for inscrito, inscreva-se aqui no canal. E o canal dela também, ó. Tá aqui na descrição o link. Então, acabou aqui, a primeira coisa que você faz, vai lá conhecer o canal, caso você ainda não conheça, né? Porque se você tá estudando pro Enem e não conhece o canal dela, tá estudando errado. Já falo logo. Então não dá mole, tá bom? Rumo a 300 mil, hein? Rumo a 300 mil. Tá bom. Então vamos lá, gente. É o seguinte, hoje eu vou passar o passo a passo para vocês arrasarem mesmo na redação do Enem, garantindo 900 mais e até mesmo 1000. Porque esse passo a passo, Paulo, é realmente baseado nas redações nota 1000. Para quem ainda não conhece meu trabalho, eu leio, analiso e comparo todas as redações nota 1000 que são disponibilizadas na internet. Eu já li todas. E eu comparo linha por linha, período por período, para trazer mesmo esse checklist. Aí eu chamo de checklist porque, assim, não tem erro. Ah, pode fazer de outra forma? Pode. Só que se você segue esse passo a passo, as chances de 900 mais e até mesmo do 1000 são muito altas, tá? Vai depender mais mesmo da língua portuguesa, que o pessoal tem mais dificuldade, de um errinho de pontuação, não é isso? Mas é isso, gente. É o seguinte, vamos começar pela introdução, que é o nosso primeiro parágrafo. Lembrando que a redação do Enem, ela tem 5 competências, então é bom você dar uma olhadinha. E esse passo a passo também está baseado nas 5 competências no material dos corretores do Enem, tá? Bom, a introdução, o que você precisa entender? Como é o nosso primeiro parágrafo, o interessante, o que é mais visto nas redações nota 1000, é o aluno que já começa com um repertório sociocultural. Legal. O que é repertório? Para você que ainda não sabe. É uma área do conhecimento, é usar, por exemplo, uma alusão histórica, uma citação filosófica, um dado estatístico. Ah, mas isso é muito difícil para mim, às vezes o aluno, eu não sei, eu odeio história, eu odeio filosofia, o que eu faço? Você pode usar uma música, você pode usar um filme, uma série, um desenho animado. Uma aluna já tirou 1000 usando Peppa Pig. Sensacional. E começou lindamente. Por quê? Ela usou Peppa Pig, que era um desenho animado, e o tema era relacionado às crianças. Legal. Sabe? Então, assim, ela foi muito pertinente ao tema. E essa é uma das exigências com relação ao repertório. Você precisa ser pertinente ao tema. Ou seja, ter relação direta a uma das palavras do tema. Tá? Então, você, na hora de fazer o seu brainstorm, lê o tema. Tudo que vier à mente, no momento você escreve, aí na hora de selecionar você vai pegar o repertório que é mais pertinente ao tema, ou seja, tem mais relação a uma das palavras do tema e vai usar já na introdução. Sensacional. Ou seja, você vai começar o seu texto com o repertório. Ah, não sei como começar. Exatamente. Você vai começar com o repertório. E é democrático, né? Como você falou, Sim. Pode ser desenho animado, pode ser filme, pode ser série, é bacana, né? Constituição. Dá uma dica aí, round 6, difícil. round 6, que eu assisti é boa, é uma pegada É boa? Tem uma questão social bacana ali. Tá em alta, ainda não tá vi, em mas alta. tá em alta. Então, tá vendo? O pessoal tá assistindo muito, aposto que nesse Enem vai ter muito. Vai ter, com certeza. Exatamente. Por quê? Os temas do Enem sempre são problemas, geralmente são problemas sociais, geralmente vão abordar algum tipo de desigualdade do tema. Então você sabe que, mesmo sem saber o tema, você sabe que vai ter um problema lá e que vai ter um tipo de desigualdade lá, e o problema é atual. Então, pegue o que é nesse momento de reta final. Repertórios relacionados à desigualdade, que você vai saber linkar de alguma forma, né? Legal. O segundo passo de uma boa introdução é você pegar esse repertório e relacionar com o tema. Porque, óbvio, é o nosso primeiro parágrafo. Como é que você vai falar sobre um tema sem, obviamente, citá-lo no primeiro parágrafo? Sim. Os alunos falam, mas, poxa, o corretor já sabe qual que é o tema do Enem.
Eu preciso mesmo apresentar o tema? Precisa, porque você tem que encarar como se o corretor não soubesse qual é o tema e lendo a sua introdução ele conseguisse identificar. Que chamava-se antigamente, não seja tópico frasal, não? Ou tem outra, então, tópico frasal é o primeiro período, que é a função do tópico frasal, o resumo do assunto do parágrafo. Na introdução não tem muito tópico frasal, por quê? Não tem, né? Então, na introdução não, eu sou de outra época. Mas no desenvolvimento tem, você vai ver falando. Legal, então, legal. Na introdução, como você começa com o repertório, por que é legal você já começar com o repertório? Porque você pode realmente falar sobre ele, sem sequer ter citado o tema ainda. Agora, se você deixa o repertório para depois, aí já vai ter que estar relacionando com o tema. Entendeu? Ou seja, é como se é uma coisa que tem que ter e você já foi. Sim, além do que, fica criativo. Opa, ao invés de começar atualmente, que a maioria começa assim, você tá de acordo com a Constituição. Aí você traz o problema, que a Constituição é um repertório coringa, que serve para praticamente todos os temas. Por quê? Porque ela garante os nossos direitos, sabe? Então, não lembrei de nenhum, você consegue usar a Constituição, sabe? Mas puxando sardinha aqui, eu tenho um curso de repertório sociocultural feito pelo Brasil. Viajei para vários lugares do Brasil para gravar todas as áreas. Só o trailer, gente. Se você não tem trailer? Tem, eu amo trailer. Cara, só o trailer tá sensacional. Vale muito a pena. Nossa, foi uma das minhas maiores produções. Eu quase... Ficou muito legal. Eu achei que eu não fosse conseguir. Foi difícil demais. Mas assim, tá completíssimo com todas as áreas que são reconhecidas pela banca do Enem. Então, por exemplo, quer usar a Constituição? Tem aula em Brasília de artigos da Constituição para usar na redação. Sensacional. Entendeu? E aí tem de todas as áreas. Bom, então, começando com o repertório, seguido de apresentação do tema relacionando o repertório com o tema, por isso que eu disse que tinha que ser pertinente, porque ele precisa ter relação com o tema, aí você relaciona. E por último, porém não menos importante na introdução, apresente tese explícita, ou seja, dividida em 2 argumentos evidentes. Poxa, Lu, não tô entendendo nada, é muito específico pra mim. Aí você vai ter que correr um pouquinho lá no meu canal, porque tem aula detalhada sobre cada um desses... Pode? É isso, claro. Então, aí já acabou aqui, assiste lá pra garantir. Sim, e a tese... O que é tese? É o seu ponto de vista. Sim. Por que dividido em 2 argumentos? Porque isso evidencia projeto de texto, que é exigido na competência 3 da redação. Aí alguns alunos usam só assim, apresentou o repertório, o tema que é um problema, então convém analisarmos as principais causas e consequências da questão. Mas não disse sobre o que ele vai falar. Vago, né? Quando ele diz que argumento X é importante, é uma das causas, argumento Y é a segunda causa... Sim. Por que isso é importante? Porque o argumento X vai ser o assunto do primeiro desenvolvimento e o argumento Y então, do na verdade, segundo. é 2 porque são os parágrafos de desenvolvimento. Exatamente. São 2, né? Aí, tá vendo como tem uma lógica? Legal. Exatamente. Show de bola. Essa lógica, ela é cobrada na competência 3. Toda vez tem uma expectativa ali. Opa, ele vai falar de X e Y. Deixa eu ver se o aluno, então, falou de X e Y na ordem. Perfeito. Se ele não... inverti na hora, inverti. Tem problema? Tem. Porque quebra a expectativa. Você não está organizado. E a competência 3 é organização textual. Sensacional. Então, esse é o checklist. Não sei fazer isso ainda? Tudo bem. Vai anotando. Porque aí quando você for ler uma redação nota 1000 nessa reta final, porque eu sugiro que leiam muitas redações. Vale mais do que ficar fazendo 1 milhão de textos sem saber fazer. Leia redações nota 1000 e compare com esse checklist que eu estou te passando. Você vai ver e vai conseguir identificar cada um desses tópicos nas redações nota 1000. Aí, o checklist do primeiro e do segundo desenvolvimento é igual, só que você vai trazer os argumentos da tese. Então, tópico frasal é o primeiro ponto do desenvolvimento. Você falou do tópico frasal. O que é tópico frasal? É o resumo do assunto do parágrafo. Então, se na tese a gente traz 2 argumentos, cada um para cada desenvolvimento, o que tem que ter no tópico frasal? O argumento da tese, referente a ele, certo? Só que aí você troca a palavra para não ficar repetitivo, né? Tópico frasal. Depois do tópico frasal, você vai mais uma vez trazer repertório sociocultural, só que de outra área do conhecimento, se possível. Se não, tudo bem. Mas eu preciso trazer outro repertório? Não é obrigatório, mas se você trouxer um parágrafo sem repertório, seu argumento tem que estar muito bom, sabe? Entendi. Porque, poxa, o repertório ele serve para dar autoridade para o seu argumento, sabe? É um coringa, né? Exatamente. Usar aquilo ali vai dar bom. Vai estar preenchendo o parágrafo. Sabe? E fala assim, olha, eu penso isso, mas eu não penso sozinho, porque de acordo com o filósofo tal, ele também pensa. Ou então, isso é tratado no filme X. Por que é tratado no filme? Porque é importante para a sociedade, senão não seria abordado no filme, entendeu? Então, são esses tópicos. O repertório serve para dar fundamentação à sua argumentação, certo? E é uma das exigências também do Enem, tá, gente? Competência 2.
Então, ó, tópico frasal, seguido de repertório. Depois do repertório, você vai trazer a produtividade desse repertório, ou seja, contextualizar bem. Por que que o repertório ele é pertinente para o tema e para o seu argumento do parágrafo? Então, tem que estar muito bem ali, ó, costurado. E por último, porém não menos importante também, um desfecho preferencialmente crítico. Muitos alunos terminam na parte da produtividade do repertório. Mas quando você traz o desfecho crítico, Sim. você mais uma vez está trazendo a sua opinião, só que não em primeira pessoa, daquele problema. Sim. E isso é diferencial mesmo, porque a gente vê muito nas redações nota 1000, alguns alunos param, nem por isso eles perdem ponto, mas... É uma obrigatoriedade? Não, né? Mas não é. valoriza, né? Sim, porque às Sim. vezes o aluno traz tópico frasal, repertório e contextualização. Mas o texto foi expositivo. Porque Sim, o corretor não conseguiu, ao ler o texto dele, identificar o que ele Perfeito. pensa sobre aquilo. Porque afinal ele está trazendo um repertório, é uma área do conhecimento. Aí ele relaciona com o tema, com o argumento, mas não traz o que ele pensa. Sim, Poxa, é inaceitável sim. que isso persista em pleno século XXI. Por isso. Aí ele faz perfeito. uma crítica. Pô, você fofoca o tempo inteiro. Fala sério. Fofoca dos outros. Aí não sabe fazer uma crítica a um problema sério como o tema do Enem? Isso aí. Então critica. Poxa, é inaceitável que isso ainda persista. Gostei desse. É inaceitável que isso ainda Inaceitável. persista. E aí você fecha lindamente. Isso você vai fazer tanto no primeiro desenvolvimento quanto no segundo. O que vai mudar é realmente o argumento. O Sim. argumento X é para o primeiro desenvolvimento e o argumento Y para o segundo desenvolvimento. Por último, a conclusão. Ela é muito importante para o Enem. Ela vale 200 pontos. Essa que eu sempre achava mais difícil. Nossa, fazer. eu acho a mais fácil. É mesmo? Eu amo, porque depois que você Caraca. entende, fica fácil. São Então, 200 Paula, pontos atenção garantidos. agora, hein? Vamos lá. Vocês vão Presta aprender a fazer atenção. conclusão. Só vai aprender quem ficou até aqui. Deixa É, o seu com like. Se certeza, você não deixa, tem que ter com muito like pra ele me chamar mais, entendeu, gente? Presta atenção. Mas é o seguinte, ó. Conclusão. Não é que o parágrafo conclusivo valha 200 pontos. É a competência 5 que vale. Sim. E a competência 5, ela exige proposta de intervenção, que pode ser apresentada em outros parágrafos, mas não fica organizado. E aí, por mais que você apresente e garanta o seu ponto lá, você Sim. pode perder na 3, que avalia a organização. Então, poxa, faz o seguinte, Perfeito. facilita para o corretor que ele facilita para você. Se você apresenta na conclusão, ele vai só identificar os elementos. Sim. Então, o que a competência 5 exige? Uma proposta de intervenção, que é um plano de ação efetivo com o intuito de amenizar a questão que está sendo tratada. Pô, está sendo tratado ali um problema no tema. Você apresenta o problema na introdução e 2 causas, ou uma causa e consequência, que são os argumentos da tese. Aí você traz cada uma em cada desenvolvimento. Olha que lindo, projetado, você no último trazer uma proposta de solução. Sim. Eu gostei que você falou a ideia de amenizar a situação. Amenizar, né? Porque exatamente. você não é o brabão que vai Exatamente. necessariamente resolver o problema mundial, Perfeito. Não tem como. Se fosse fácil assim, não era um problema, né? É existente não, ainda. Tua redação, você vai mandar pra ONU aqui, porque o cara resolveu o problema. É, pra ganhar o prêmio. Mas, além do mais, num amenizar parágrafo. essa é importante. Em um parágrafo, você vai solucionar um problema que está Sim, sendo tratado sim. como tema do Enem? Não dá. Mas você precisa demonstrar a intenção de Show. fazer isso. E como que você demonstra? Propondo realmente um plano de ação efetivo, tá? Que precisa ser dividido em 5 elementos. Quais são os elementos? Agente interventor, que é quem pode fazer algo para mudar. E aí, mais uma vez, você não precisa ser o brabão. Não precisa. sim. Se você botar a escola deve, a escola já é um agente interventor. Sim, e eu sim. colocar o governo, eu coloquei o governo, eu sou melhor que você. Não é assim. Colocou 40 pontos pela presença de Tá agente lá o interventor agente. e eu também. E às vezes o cara quer lá elaborar uma coisa de outro mundo e Sim. perde ponto porque esqueceu algum elemento. E o outro que foi simples, colocou a escola lá, palestras, nananã, mas colocou os 5 elementos, garantiu os 200 Garantiu. pontos. Então, nessa hora, o corretor é professor de matemática, porque ele não vai prestar Sim, atenção se a sim. proposta é revolucionária, ele vai prestar atenção se existe ali na proposta 5 elementos. Se tiver os 5, 200 pontos de competência 5, fechou lindamente. Mecânico, né? o negócio, Mecânico, exatamente. Perfeito. Aí, ó, agente interventor, que quem pode fazer algo para mudar. Ação interventiva, o que pode ser feito, Sim. tá? E aí, verbo que exprime ação. Modo meio, por meio do que ou de que será feito, tá? Finalidade, que é para quê, Perfeito. certo? As palavras já dizem. E por último, detalhamento. É o que mais pega os Legal. alunos. O que é o detalhamento? Você vai escolher um desses outros 4 elementos para dizer algo a mais. Para você realmente detalhar. Mas como que o corretor consegue perceber a presença do detalhamento ali? São 3 tipos existentes. Exemplificação, justificativa e especificação. Qual que é o mais fácil?
Exemplificação. sem dúvida. Fica muito claro. Por exemplo, você pode detalhar o agente interventor. Escolhi a mídia. A mídia, a exemplo de rádio, TV e redes sociais, pronto, Acabou, já garanti 2. acabou. Eu não sei nem qual é o tema, nem qual é a proposta, mas eu sei que a mídia pode Genial, fazer alguma genial, coisa. Tá entendendo? Então você pode levar pro Enem. Nesse momento, você tem que ser estratégico. Eu não sei sem qual é o dúvida. tema, mas vou levar ali um esqueleto de parágrafo que eu só vou Isso encaixando. que eu ia falar. Então, esse esqueleto, ele funciona. Muito, funciona muito. Porque eu lembro que quando eu fazia redações na época, né, tinha total esqueleto. Assim, desde o começo, para tudo. Eu sabia como ia iniciar cada parágrafo, introdução, como eu ia terminar. Né? Tinha um famoso, né, que era assim, o cara falava um tema qualquer lá, tipo, sei lá, fome. A questão da fome é muito importante, deve ser discutida com total atenção pela sociedade. Se mudasse ecologia, a questão da ecologia é muito importante. Aí mudou um pouco, né? Não dá para ser tão robotizado, mas ainda funciona, pelo menos para o Enem, a questão do esqueleto. Então isso é muito importante, gente. Cara, segue ela e vai com esse esqueleto, sabe por quê? Ganha-se tempo, né? Exatamente, Que aí ganha-se muito tempo. Você realmente usa o tempo para pensar realmente nos seus argumentos. Que aí não tem jeito, você vai ter que tê-los, né? Não Sim, tem jeito. Sim, e o aluno às vezes vai pensar assim, nossa, mas ela falou tanta coisa, é difícil de aprender isso nessa reta final, desiste da redação, odeio a redação. Nada. Não, aí é que tá. Quando você vê esse passo a passo, aí você compara em parágrafos nota 1000, ou tem parágrafos coringas, que lá no meu canal você encontra, parágrafo de introdução, desenvolvimento. Aí começa a fluir, e não é que você precise levar exatamente as mesmas palavras, você pode adaptar para suas próprias palavras, mas você precisa entender o que um parágrafo exige. E é por isso que eu defendo os modelos, porque o aluno às vezes não consegue de forma alguma entender nessa explicação, nesse checklist, mas consegue lendo um modelo. Com certeza. Então é didático até, você não precisa usar, mas você pode ler para entender e tentar aplicar nos seus textos, com outras palavras, óbvio, sabe? Então, assim, conclusão, Perfeito. fechando as 5 competências, qual que é um ponto importante também? Essa proposta de intervenção, ela precisa amenizar as questões dos seus argumentos da tese. Sim. Porque tudo faz sentido na redação. É projeto de texto, a competência 3. Mas e se eu não souber fazer para os 2 ao mesmo tempo? Aí você vai precisar fazer mais de uma proposta. Só que a outra não precisa ser completa, ou seja, com 5 elementos. A outra pode ser incompleta. Sim, uma delas precisa Tem que ser ser completa. Exatamente. E uma não completa a outra. Então, foque primeiro em apresentar uma proposta com 5 elementos. E aí, solucionei o argumento X. Agora, para o Y, eu vou fazer só com agente, ação e finalidade. Pronto, Ótimo. 3. Fechou. Que já cumpriu aquela obrigatoriedade. Já cumpriu. Maravilha. E isso é cobrado na 3, mais uma vez na 3, porque é organização. Ou seja, se ele faz uma proposta de intervenção que amenize só um argumento da tese completa, ele tira 200 na competência 5. Mas às vezes perde na 3 não sabe por quê, tá tudo Não certinho. sabe. Sim. Por isso, como é que você apresenta 2 argumentos, ou seja, 2 problemas, 2 causas, e lá no final você só soluciona uma? Sim, não quebra a faz sentido. expectativa? Com certeza. Então, tudo que quebra a expectativa, você corre risco de perder pontos na competência 3. Bem importante. É tranquilo. Né? Show de bola. Eu acredito que vocês indo lá, galera, quem não segue ainda no canal, assiste lá essas recomendações. E essa questão de você ler as redações de nota 1000, eu acho que é muito importante, né? Muito. Matemática funciona assim também. Você só vai ficar bom num tipo de exercício quando você assiste muito exercício, cara. Você assiste muito exercício resolvido, aí começa justamente a ter repertório para isso, para começar depois fazer os teus sozinhos. Funciona também com redação, né? Muito total. Legal isso. Porque não adianta. Aí o cara fala assim, para estudar redação tem que fazer 1 milhão de temas. Loucamente, aí fica louco, achando que vai acertar o tema, achando que, tem que fazer todos os temas possíveis, e não aí é vira assim loteria, que funciona. né? Aí vira loteria, não adianta. E aí faz cada tema de um jeito. Ou seja, chegou lá na introdução um tema, sei lá, qualquer tema, começa com repertório. Aí no outro não quer mais começar com repertório, ou quer começar com uma área do conhecimento diferente. Aí é loucura. Se habitue a fazer sempre da mesma forma, porque chega lá no Enem, você economiza tempo, Que e é você muito não vai importante, esquecer de repertório, não vai esquecer dos conectivos, das palavras corretas, sabe? Então, é isso. Genial, gente. Gente, eu adorei. Cara, eu tô feliz com a sua presença aqui. Obrigado. Eu entendo isso como um presente aqui para vocês. E tamo junto. E vai dar bom nessa redação, Tá hein? muito, eu tenho certeza disso, gente. Vamos bater recorde de nós acima de 900. Eu tenho Show de certeza. bola. Então já escreve aqui que você vai tirar 900 ou mais. Vamos ter fé e pensar positivo, hein? Isso, eu vou tirar 900 a mais, hein? Lu, obrigado. Tamo junto. Eu que agradeço, fiquei muito feliz de participar. Um beijo pra vocês e até a próxima. Valeu, gente. Tamo junto.